Muito bem, primeiro tema aqui no Debate das Feras é o seguinte, coloca aí no GC. Atenção, meninos e meninas, a gente vai debater aqui sobre a questão dos públicos, né? Porque hoje temos uma expectativa novamente de casa cheia, mais de 20 mil pessoas no estado de Serra Dourada, né? E o Vila Nova tem feito a diferença nessa temporada. O Goiás também tem levado muita gente, o Atlético tem melhorado a sua média de público, né? Qual torcida goiana está fazendo a diferença na temporada 2025? Qual torcida goiana tem feito a diferença na temporada 2025? Esse é o primeiro tema, né, aqui na tela do canal do YouTube do nosso Debate das Feras e também para você do FM 90.7. Põe na tela do YouTube os maiores públicos da temporada. Todos eles são do Vila, à exceção da partida do Goiás contra o Paysandu, né? Vila Nova e Goiás, semifinal do Campeonato Goiano contra a equipe esmeraldina. A torcida do Vila levou 26.261 pessoas pagando ingresso. Vila Nova e Goiás na sexta rodada do Campeonato Goiano, 28.313 pessoas. Vila Nova e Anápolis, decisão do Campeonato Goiano, público máximo do Serra Dourada, é o que cabe, né? 38.412 torcedores. E Vila Nova e Goiás e Paysandu, né? Decisão da Copa Verde, também 38.412 torcedores. Então, 3 públicos do Vila Nova entre os maiores e um público do Goiás contra a equipe do Paysandu. Diante disso, meninos, meninas, amigos ouvintes, quem tem feito a diferença? Qual torcida tem feito mais a diferença nessa temporada 2025? 1h com 11 minutos, começo com você, meu queridíssimo Ney Ladeira, comentarista camisa 10. Fala comigo, maestro, qual torcida de fato tem feito a diferença aqui no futebol goiano nessa temporada? Alô, Neizinho, boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes, boa tarde, Tim, boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Olha, Thiago, diante dessa sequência de jogos, né, claro que o Vila Nova tem colocado aí mais gente, né, mais torcedores nos seus jogos, né, mas a verdade é que se a gente for fazer uma análise técnica, né, dá um equilíbrio entre Goiás e Vila Nova, né, mas eu vou ficar pela sequência, pela quantidade de jogos, com a torcida vilanovense. Perfeito, Ney Ladeira voltando aí na torcida do Vila. Alô, Paulo Hernani. Ipatinga é maior que o Vila Nova. Ô, Paulo, calma, meu filho. Me ajuda. Ajuda o papai. Para com isso. Evandro Damasceno. O Remo já vendeu 30 mil antecipado e o jogo é sábado. Ô, Evandro, que bom pro Remo, né? Fernanda de Rezende Maceta ligada com a gente também. Alisson Júnior, Goiás sempre fazendo a diferença. Antônio Gonçalves, quero ganhar o ingresso, então vai deixando o like, a gente precisa bater aqui 200. Joaquim Marques, tá ligado com a gente também. O Luiz quer ingresso. O Paulo Balrog, quero par de ingresso pro jogo do Vila, deixa o like. Brendo Gabriel, 7 mil pessoas ontem no Mozart Veloso do Carmo, ingressos esgotados, se tivesse capacidade para 10, teria lotado. Ô Brendon, parabéns ao povo da cidade de Rio Verde, viu? Show que vocês fizeram ontem pela divisão de acesso, espetacular, público maior que de Série B. Sensacional, o estádio ficou lindo, maravilhoso, e o Rio Verde aí tem a minha torcida completa para chegar à Série A do campeonato na próxima temporada, campeonato goiano, né? Aliás, eu já declaro aqui os meus 2 times, a Anapolina, a maior equipe de Anápolis, disparada, não tem pra ninguém, a Chata é a maior equipe de Anápolis assim, longe da segunda equipe, tem nem comparação, pela torcida, pela tradição, pela camisa, é a Chata mais gostosa do Brasil, e o Rio Verde também. Ah, Thiago, mas tem o Centro-Oeste SAF, time de empresário, cara, o povo não vai no estádio, fica na divisão de acesso mesmo. Tupi de Jussara, também, não tem envolvimento e tal, então já estou aqui declarando o meu voto. Trindade é do ladinho aqui, mas também o Tacão, infelizmente, acabou, né, perdendo ali, digamos que, muita força, né, que tinha na cidade, na região metropolitana. Então, os meus times aqui, para subirem, para chegarem à Série A, o Rio Verde, representando o Sudoeste Goiano, para o Clássico contra a Jataiense ano que vem, e também a Anapolina, a chata mais gostosa do Brasil, o maior time da cidade de Anápolis. 1h14, no Acelera Obra da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, você concorre a promoções maravilhosas. A cada R$500 em compras, você pode levar aí uma moto 0 km. Aproveite. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Center Pisos, GEL 040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o país. Temos um núcleo especial para o agroinjeção a diesel, 3576-3646. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que ela merece. Instalação de graça, venha para a Seleção Brasileira da Conexão, com velocidade de até 1000 megas. 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. 1h15, volta a cartela aí, divide comigo a tela aqui, por gentileza, Eduarda Cabral. Divide a tela aí, metade,
com os públicos, metade com o nosso roxinho maravilhoso. Para você do FM 90.7, vai deixando a sua mensagem também pelo 629-9980-8807. Dos 4 maiores públicos aqui da capital, do futebol goiano em 2025, 3 são do Vila Nova, Maestro Tim. 3. Vila Nova e Goiás na primeira fase na semifinal do Campeonato Goiano. Na final contra o Anápolis, mais de 38 mil pessoas. E o outro público é do Goiás, que empata, né? Com o maior público do Vila, 38.412 torcedores na partida contra o Paysandu. Ô Tim, hoje a torcida do Vila será fundamental para que o Vila Nova quebre, derrube a vantagem do Cruzeiro. Fundamental. A torcida do Vila hoje, ela vai ter um papel fundamental. A torcida do Vila hoje pode ser o 12º, o 13º. Ela pode equilibrar essa distância técnica de investimento que existe entre as duas equipes. Mas qual torcida goiana tem feito mais a diferença até o momento na temporada aqui em Goiás? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos Jean Lopes e pro meu amigo veteraníssimo Ney Ladeira. Um abraço pro Eduardo Cabral, pro Moisés Vinícius, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Diante desses números aí, lógico que a torcida do Vila tem feito a diferença. Há uma situação que o Vila também, até pela reforma do Oba, optou em jogar no Serra Dourada. E isso faz com que esse número aí seja bem expressivo. Você vê os jogos que o Vila fez dentro do Serra Dourada, esses principais jogos, os clássicos, e hoje vai jogar também contra o Cruzeiro. Eu imagino que também, o número do público hoje vai ser bem acima de 20 mil torcedores comparecendo nesse grande jogo da Copa do Brasil. Então isso faz a diferença a favor do Vila Nova. Imagino que se o Goiás tivesse feito a mesma situação, tivesse optado também por jogar mais no Serra Dourada, até pela força do seu torcedor, principalmente os clássicos contra o Vila Nova, que ele optou por jogar na Serrinha, o público também seria alto. Mas é lógico, como o Vila optou e escolheu o Serra Dourada, principalmente nos clássicos aí, para jogar lá diante do seu maior rival, esses públicos chamam a atenção. Então a torcida tem feito a diferença. Mas quando o Goiás optou jogar no Serra Dourada, a gente viu aí a final da Copa Verde, capacidade máxima. Seria interessante para a gente fazer essa comparação, Thiago, se o Goiás tivesse tomado a mesma decisão, né, de também fazer os clássicos contra o próprio Vila Nova no Serra Dourada, mas não foi assim que o Goiás quis. Então por isso que essa diferença aí grande de público, mas o torcedor do Vila realmente tem feito uma temporada muito boa, muito participativa, porque o time também está correspondendo. E hoje, até pela grandeza do jogo, para mim aí mais de 20 mil torcedores comparecerão mais uma vez no Serra Dourada. 1h18 da tarde agora, 1h18, deixa eu atualizar aqui a nossa quantidade de likes, porque a promoção tá valendo, hein? A promoção está bombando e eu quero que você participe, quero que você deixe o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Nós estamos agora com 87 likes. Se a gente não bater aqui 200, né, a gente não fará o sorteio dos 2 primeiros ingressos. E depois a gente vai para 400, mais 2. E se a gente chegar a 500, mais um ingresso, mais um par de ingressos, né? Então faça a sua parte. E são 6 entradas para a decisão de hoje do Vila Nova contra a equipe do Cruzeiro. Bola rolando às 7 da noite no estádio Serra Dourada. Rafael Macedo, o Goiás não deu conta de lotar a Serrinha contra o Vila. Erival Rodrigues, 4-0 para o Cruzeiro. Tá secando o Vila aqui. Jales Goiás, fala nos jogos nos estádios sem ser o Serra Dourada. Um abraço pro Geraldo Souza. Ô Jales, porque só quando te interessa que vale? Só quando é favorável a você? Ô Jales, seja democrático, meu filho. Que é isso aí? Para com isso aí. A gente tá pegando aqui os maiores públicos da temporada. É claro que eles serão no estádio Serra Dourada, porque é o estádio maior. Não, Jales, faz isso não. Cuidado. Bruno Juliano, eu quero. Degmar Biju, prepara o lombo vilanovense, hoje pelo menos uns 3. Leandro Cardoso, também tá ligado com a gente. Kênio Viana da Silva, boa tarde, Thiago. Filas gigantescas no Oba, vai lotar. Vila, tomara. Jander Siqueira, boa tarde às feras. Hoje vou desfrutar do programa, não fique com raiva, Thiago. O Danilo tá de folga e vem o Jander Siqueira falando aqui de desfrutar do programa. Ô Jander, passa amanhã, meu filho, me passa raiva não, fera. Alô, Paulo, também tá ligado com a gente. Gustavo de Oliveira, se eu ganhar o ingresso, vou apoiar o Tigrão. Matheus Felipe, a maior questão é que o Goiás não jogou no Serra Dourada, aí fica difícil de comparar. O jogo contra o Paysandu foi aonde, meu filho? No estádio Senador Canedo, Plínio José de Oliveira? Foi no Serra Dourada, fera! Ô, gente! Dorival Borges da Cruz também tá ligado com a gente. E o Samuel Landim também tá ligado. Vocês são os melhores do Brasil. Hoje é aniversário da minha filha, 15 anos de idade. A Daça. Ô, Daça, Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal e te faça uma menina forte, corajosa, resistente, resiliente e vitoriosa, viu? Tudo de bom pra você, Daça. Muita saúde, paz e prosperidade. Receba aqui um abraço
de todas as feras do esporte. Parabéns pelo seu aniversário, data bonita demais. 1h20, Jean Lopes, o mais completo comentarista brasileiro. Vem aí o Jeanzinho da Parada, grande Jeanzinho da Parada. Divide a tela aí já com o nosso Jean Lopes. Ô Jean, qual torcida do futebol goiano tem feito mais a diferença até o momento nessa temporada de 2025? A do Vila Nova, que colocou 3 vezes mais de 20 mil pessoas no Serra Dourada. A do Goiás, que foi fantástica contra a equipe do Paysandu, mesmo no vice-campeonato da Copa Verde. Ou a torcida do Atlético, que tem voltado aos poucos a confiar no time, a acreditar no acesso e a lotar o estádio Antônio Ascioli. Fala pra mim, Jeanzinho, 1h20. Fala comigo, fera. Alô, Jean Lopes, boa tarde. Boa tarde, grande Thiago Menezes, que eu chamo de forma carinhosa de Geleia. Boa tarde para você, para meus queridos amigos, os dois camisas 10, Tim e Ney Ladeira, que comigo você tem hoje 3 comentaristas camisas 10, né? Os 2 no futebol profissional e eu, uma lenda do futebol amador do estado de Goiás. E boa tarde ao querido ouvinte da Band News FM. Tiago, essa pergunta sua ela dá duplo sentido, eu vou tentar responder, vou tentar me fazer entender. Veja bem, o Vila colocou mais de 20 mil pessoas 3 vezes porque jogou 3 vezes no Serra Dourada. A única vez que o Goiás jogou, ele também colocou. O Goiás, ao meu ver, foi o que colocou o maior público, né, o seu torcedor, em um estádio esse ano, porque quando ele jogou contra o Paysandu, só tinha torcedor do Goiás. O Vila Nova tinha ali de 4 a 5 mil torcedores do Anápolis. Então, a maior torcida de um time neste ano foi o do Goiás no jogo contra o Paysandu. Agora, aí se a gente analisar como pediu o nosso internauta, os outros estádios, o Goiás coloca muito mais gente na Serrinha do que coloca o Vila Nova no Oba e o Atlético Antônio Ascioli. Se contar os estádios particulares, o que tem colocado mais público na maioria dos jogos, é o Goiás Esporte Clube. Agora, qual que foi a torcida que fez a diferença? Essa é a sua pergunta. A única vez que uma torcida fez a diferença, ou seja, ganhou o jogo, foi a torcida do Vila Nova no jogo contra o Anápolis naquela final, porque eu tenho certeza que se o estádio não tivesse lotado e não tivesse... e os jogadores do Vila não tivessem sendo empurrados, né, foram empurrados pela torcida do Vila, aquela virada não aconteceria. Então, fazer a diferença mesmo só aconteceu uma vez, na decisão do Campeonato Goiano, quando o Vila meteu 3 no Anápolis. 1h23 agora, 1h23 em Goiânia. Gente, vai deixando o like, 200 likes, tem par de ingressos pro jogo de hoje. Hoje é quarta-feira, não, quinta-feira de futebol. Ontem com exclusividade, né? E a gente aqui não tá fazendo favor pra ninguém. A gente tá cumprindo o nosso papel de uma emissora goiana que prega, a única que prega o bairrismo, né? Com exclusividade, único microfone de rádio goiano presente com a Aparecidense ontem, mais uma vez, também no Rio de Janeiro, com a mais absoluta exclusividade, único veículo goiano presente com a equipe da Aparecidense. E ontem, mais uma vez, em Brasília, quero aqui parabenizar a diretoria da Aparecidense pelo trabalho que eles estão fazendo de reconstrução. Não é fácil, falta incentivo, a prefeitura de Aparecida com muitas dificuldades, não tem ajudado o time como ajudou no passado. E mesmo assim, o Wilson Passarinho, toda a sua diretoria, o vice-presidente Paulo Toledo, pessoas assim, do bem, pessoas que amam a instituição, que amam a Aparecidense e têm feito de tudo para que a Aparecidense permaneça de pé. E a Aparecidense ontem caiu diante do Fluminense, uma das maiores camisas do futebol brasileiro, mas caiu com honra, caiu lutando, caiu incomodando e caiu com 2 boas partidas. Inclusive foi até elogiada pelo Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho ontem falou, time extremamente bem treinado, vai dar muito trabalho na sequência da temporada. Agora é foco, é Série D apenas. A gente precisa dessa vaga da Aparecidense de volta para a Série C. Então, parabéns ao presidente Wilson Passarinho, a toda a sua diretoria, guerreiros, homens de bem, que têm feito aí o máximo para que a Aparecidense, o sonho do Maguito Vilela, o sonho de grandes dirigentes, não acabe, né? Então, de fato, aí, parabéns, Wilson Passarinho, que é um dirigente histórico, né? O grande dirigente da história da Aparecidense, o homem que desde o começo estava lá, permanece, lutando, trabalhando muito e fazendo a diferença pelo futebol de Aparecida. 1h24, ela está de volta para você, material para escritório da Papelaria Tributária. Tudo em material para escritório, escolar, informática. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Acelera na Vesa Renault, aproveite. Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. Portas de Aço Goiás. 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo 629-9405-9139.
e também Hiper Moreira. Arigatô, seção gourmet das lojas do Moreira, estão bombando, viu? Todos os ingredientes para você preparar os pratos orientais. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Agora eu queria saber aqui, Tim Jean Lopes, e Ney Ladeira, como que o Jean contou essa quantidade de gente do Anápolis e de gente do Paysandu também, né? Porque você é um piadista, Jean. Falaram que o Goiás levou o maior público só dele nessa temporada, você é um piadista. Primeiro que os estados estavam rigorosamente iguais, né? Os dois estados tiveram capacidade máxima. Você não precisa... O quê? Você não precisa contar, não. Você olha na arquibancada e você vê. No jogo do Vila contra o Anápolis, embaixo ali onde ficava a torcida do Anápolis, a arquibancada ficou totalmente vazia. No jogo do Vila não tinha espaços em branco. No do Goiás tinha. Ou não tinha, Tim? Mas muito menor, muito menor. E outra coisa, o Anápolis, dizem que foi 4 mil de forma oficial, foram os ingressos disponibilizados, que entraram lá, que foi o espaço reservado para a torcida do Anápolis, na cadeira ali do lado direito das cabines de rádio. O pessoal do Paysandu, se trouxe 200 pessoas, foi muito. Era duas almas. Tinha só isso não, almas penadas lá. Tinha só isso não. Tinha muito mais gente do Paysandu. Não tinha 1.000. Agora 200 também. Você deu uma exagerada boa. Mas assim, é claro que você fez 500, isso pra polêmica, Thiago, né? Não tinha 500. Não, tudo bem. Não tinha 500 pessoas. Mas é isso que eu tô falando pra agora, você aqui. Quem fez a diferença foi a do Vila, porque a torcida do Vila Nova ganhou o Campeonato Goiano. Naquele segundo tempo, o Vila Nova não fez um bom primeiro tempo, o Anápolis controlou o jogo. Depois do primeiro gol, a torcida do Vila Nova fez a diferença e ganhou o título. Isso é que importa. Não é quem pôs mais ou quem pôs menos. A torcida do Goiás não evitou que o Marcão batesse um tiro de meta e jogasse a bola lá em Marte, não. Né? O outro lá, o Gonçalo, batesse o tiro de meta e jogasse a bola lá na Lua. A torcida do Goiás não impediu. Quem ganhou um título esse ano no Campeonato Goiano foi a torcida do Vila Nova. Só lembrando aqui que o espaço reservado para a torcida do Anápolis foi rigorosamente de 4 mil pessoas, que era o que cabia do lado direito, nas cadeiras, né, do lado direito das cabines de imprensa. E como a torcida do Anápolis não comprou do lado do Vila, porque não tinha gente. Eu tenho amigos meus aqui que foram embora mais cedo, porque não tinha espaço dentro do estádio Serra Dourada. Ficou totalmente tomado, totalmente lotado. Inclusive, para mim, deu mais de 40 mil pessoas nos dois jogos. Nos dois jogos, tanto no jogo do Goiás quanto no jogo do Vila. Mas assim... Falar que a torcida do Goiás levou a maior quantidade de gente só da torcida do Goiás, eu acho que... Não, me responde. Quem levou mais torcedor, o Paysandu ou o Anápolis? Tudo bem, mas pra mim, do ponto de vista ótico, tinha mais gente do Vila Nova nas arquibancadas do que do Goiás. Porque no jogo do Vila não tinha um espaço vazio. No do Goiás tinha. Uai, você contou as pessoas? Não, mas aí é questão visual, né? Ou não tinha, no jogo do Goiás, o lado esquerdo das cabines, as cadeiras lá em cima... Estavam vazias também. Um pedacinho um pouco mais vazio. Mas eu tenho uma dúvida. É destinado ao time visitante 10% da capacidade, então, certo? somente. Somente. Foi o que foi destinado ao do Anápolis e também pro time do Paysandu. O Anápolis, até concordo com o Jean nisso aí, que vendeu ali o espaço todo reservado pro Anápolis. Mas se o Goiás poderia vender os 10% que é destinado ao Paysandu caso não encha? Porque assim, foi destinado 10% para a equipe Paysandu. Não pode. Aí vamos supor, o Paysandu comprou só 2%. Por conta da setorização, Tim. Então eu imagino que essa capacidade que é destinada ao time visitante, ela é tão só pro visitante. Ela não pode ser vendida. Por exemplo, eu vejo jogos lá no Oba. O Oba tem um lugar dele. Na Serrinha tem um lugar pro visitante. Ali são destinados alguns ingressos que é só pro time visitante. Mesmo que não encha aquele espaço do visitante, o time mandante não pode utilizar. Ele não pode comprar aquele espaço ali que é reservado ao time que vem de fora. Eu vejo que foram 2 jogos que a capacidade aí, que foi no Bordeiro foi de capacidade máxima, então foi vendido todos os ingressos, mas realmente no visual, esse lado esquerdo das cabines de rádio no jogo contra o Paysandu tinha tinha uma margem ali de espaço ainda no jogo do Goiás. No jogo do Vila eu confesso que não vi, e entra também a questão inclusive do horário, né? O jogo do Vila foi num domingo à tarde e o do Goiás foi uma final à noite debaixo de chuva. Eu acho que isso também atrapalhou bastante. 1:29, CL Ferramentas, atacadista do Construtora. Linha completa para tua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis.
ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a tua solução. 39 32 45 45. Fricó, receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes. Um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Danove Restaurante, você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, setor aeroporto. E acelera na Vesa Renault Orochi Intense 2026. Para 5 pessoas com caçamba para até 680 quilos. Por apenas R$ 122.700, com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Acelera na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Orsino Bento, Tino, o jogo do Vila choveu também, você esqueceu? Não, é só porque o jogo do Vila foi num domingo à tarde, eu acho que facilitou também pro torcedor ir, né? Facilita, inclusive o jogo de hoje, pra mim, se fosse no final de semana ou se fosse no horário melhor, daria uma capacidade maior, porque hoje o jogo é 19 horas, é corrido, o trânsito é complicado, se fosse 20 horas já era bem melhor pra mim. Eu esperava mais gente, viu, aumentava. Em qual jogo de hoje? O jogo de hoje, esperava mais gente. Mas a derrota lá também pesou, né? 2 pontos, eu esperava mais gente na compra antecipada e eu esperava mais engajamento da torcida na divulgação do jogo. Contra o Anápolis foi coisa de louco. Todo canto que você ia, o pessoal falando do jogo e tal. O jogo de hoje tá meio frio, sabe? Não sei se é por conta de pecuária, que aqui em Goiás faz uma diferença danada. Mas eu vejo que o próprio resultado... Não sei se é o resultado de ida, né? Mas hoje pra mim, por causa da não diferença passaremos do de 25 mil adversário. pessoas. A diferença do adversário. Contra o Anápolis, é lógico, não é menosprezar aqui o Anápolis, mas o torcedor confiava mais que era possível, né? Que era possível reverter, tanto que foi possível reverter. Hoje o resultado é o mesmo, mas o adversário é um gigante. Então isso também eu vejo que atrapalha um pouco aí, mas o torcedor tem que acreditar, tem que comparecer. O horário, para mim, poderia ser um pouquinho mais tarde ali para facilitar a ida de todos aí, porque esse horário de 19 horas é complicado, o trânsito é complicado, as pessoas trabalham, a maioria sai às 18 horas, tem que sair do trabalho direto pro Serra Dourada, não vai ser fácil não, mas mesmo assim eu acredito num público aí acima de 20 mil, pra gente ter outro Serra Dourada cheio, empurrando o Vila pra cima do gigante Cruzeiro, mas não ser fácil. Em relação, mas só para terminar a minha parte, Thiago, em relação a essa discussão entre quem levou mais público, como que foi os jogos, para mim o que eu vejo é o seguinte, o que é destinado ao visitante é para o visitante. O que foi destinado à capacidade máxima para o visitante no jogo do Vila, o Vila comprou. A capacidade máxima que foi destinada no jogo do Goiás contra o Paysandu, o torcedor esmeraldino comprou. Então, para mim, tá certo aquele bordeiro ali da capacidade máxima, por isso que eu vejo que os públicos foram bem semelhantes. Por mais que no visual, como você falou no jogo do Goiás, tinha um espaço ali nas cadeiras do lado esquerdo das cabines, mas até um ouvinte nosso lembrou ali, e aí foi durante o jogo, a polícia liberou um espaço abaixo da torcida do Paysandu, coisa que não fez no jogo do Vila Nova, não abriu aquele espaço ali embaixo da torcida do Anápolis, até porque o torcedor do Anápolis realmente foi bem maior do que o do Paysandu.